Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, está difícil de acreditar que existe crente, do jeito de alguns crentes, que eu estou vendo, fazendo uns comentários nas redes sociais. Tem pessoas que estão aí, né, aqui nas redes sociais, atualizando o estado de saúde da irmã Débora lá no hospital. Isso é um vídeo que ela mesma posta, né, para falar do que está acontecendo com ela. E por incrível que pareça, tem pessoas ainda fazendo comentário de maldade. Irmãos, a Bíblia fala que aquilo que nossa boca fala, o nosso coração está cheio. Então, quer dizer que tudo isso que essas pessoas estão falando, bem feito. Ela tem que sofrer mesmo, porque ela tirou a doutrina da igreja, eu não estou nem aí para ela, né? Ela cortou o cabelo, ela está sofrendo o peso da mão de Deus. Então, quer dizer que isso está dentro do coração dessas pessoas. E por incrível que pareça, essas pessoas que estão fazendo esses comentários são crentes e eu acredito que são da Igreja Deus e Amor. Irmãos, como que nós podemos desejar mal para o nosso próprio irmão desse jeito? Ah, irmã, mas a irmã Débora, mas a Leia não se fala, são inimigas. Irmãos, o problema é delas. E a gente nem sabe se isso é verdade. Mas o problema é delas. Ah, mas a família Miranda é toda desunida, um irmão para lá, outro irmão para cá. O problema é deles. E a gente também não sabe se é verdade, porque eu pelo menos não sei se é verdade. Eu vejo falar, mas eu não vi com os meus olhos. E mesmo se for verdade, eu não tenho nada com isso. Eu tenho que fazer como a Bíblia diz, o próprio Jesus diz para nós fazermos o bem sem olhar quem. Ah, mas eles têm dinheiro. Tem pessoas que dizem aí nos comentários, né? Tem dinheiro, tá no hospital, tá vendo? Ela ainda não morreu porque tá no hospital particular, tá no hospital que tem muito dinheiro, tem dinheiro para gastar, tá vendo? Se fosse um de nós, já teria morrido. Teria não, irmão, se Deus é na sua vida, não teria morrido não. Eu já passei um monte de mal, já fiquei ruim. Meu esposo já infartou aqui dentro de casa sem ter o hospital particular, sem ter dinheiro para gastar, foi para o hospital de ambulância, já infartou 2 vezes, e o meu esposo nem está na presença de Deus, tem 4 estentes dentro do peito, nas veias do coração. Foi difícil para fazer o cateterismo, os médicos ficaram assim, ó, sujos, né? Porque não conseguia passar o catéter dentro das veias. Mesmo assim conseguiu entupir, mas desentupir, mas não foi tudo. E ele ainda carrega algumas sequelas aí, às vezes está com a mão no peito, aqui, ali, e está vivo. A gente só parte dessa vida o dia que Deus determina. Eu quero dizer, dinheiro, irmãos, não é tudo na nossa vida, dinheiro não traz felicidade. Se a gente tiver que ir embora dessa vida, o dinheiro não vai nos segurar, não. Ela não foi porque Deus ainda tem algo a fazer com ela nessa vida, a fazer através dela nessa vida. Aí tem pessoas que dizem assim, ah, mas Deus está tratando com ela. Mas se Deus estiver tratando com ela, nós temos que orar do mesmo jeito. Você que acha que Deus está tratando com ela, então ora por ela, fala, Senhor, o Senhor está tratando com ela, então continua tratando. Trata com ela do teu jeito, porque Deus, irmãos, Ele trata, mas Ele trata com zelo, Ele trata com carinho. Ele dá umas chicotadas em nós, mas daqui a pouco Ele mesmo vai lá e passa a mão assim, ó. Passa o bálsamo e tirador, porque Ele mesmo diz que Ele faz a ferida, mas Ele mesmo cura. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que orar e temos que falar, Senhor, dá sonhos revelador para ela, dá revelação para ela ali naquele hospital. Mostra para ela o que ela tem que fazer de melhoria para a tua obra. Mostra para ela o que é que está desagradando a Deus. Mostra para ela o que é que ela tem que fazer, Senhor. Não é ficar falando, irmão, desejando mal dela, não só porque ela tem dinheiro. Ah, irmã, mas o dinheiro dela foi assim, assim, assim. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Nós falarmos quando está tudo bem, quando eles estão lá nos altares, quando eles estão ali não dando ouvido para nós, porque é assim que eles fazem, né? Não dando ouvido para nós que somos pequenininhos, nós reclamar disso é uma coisa, mas no momento
de enfermidade, num momento de incerteza, nós não podemos atacar. Se Deus está tratando com ela, deixa Deus tratar. Do mesmo jeito que se Deus estiver tratando com ela, pode ser que sim, Deus também pode tratar comigo, Deus pode tratar com você. Entendeu, meus queridos? Então não fica, irmãos, falando mal não, falando coisa que desagrada a Deus, porque essas pessoas que estão com esse ódio dentro do coração, que eu acredito que isso é ódio, isso é raiva, isso é rancor. Se a pessoa que está desse jeito, se você orar, Deus não vai nem receber a sua oração. Não adianta você orar. Porque se você orar, você vai orar falando, ah, Senhor, bem feito que ela está nessa situação. Bem feito. Tá vendo, Senhor? Ela está num hospital particular, está rodeada de médico. Tudo pago, mas é com o nosso dinheiro. Você vai orar desse jeito, se você for orar. Porque tem pessoas que fez esses comentários. Tá cheio de comentários maldosos. Gente, isso não agrada a Deus, Deus está triste com isso. E por incrível que pareça, esses crentes, com certeza, são da Deus e amor. Cadê o amor de vocês, irmãos? Cadê o amor? A Bíblia diz que a primeira coisa que nós temos que fazer é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E como que eu vou amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu próximo que eu estou vendo? Hein? De que jeito que eu vou amar a Deus, que eu nunca vi Deus, se eu não amo aquele que está do meu lado sofrendo? Então eu não amo Deus coisa nenhuma. Meus queridos, fica com Deus e a paz do Senhor Jesus. Você que não fez comentário maldoso, você que não está no meio disso, me desculpa, mas eu tinha que falar. Amém? Que Deus abençoe irmã Débora, que Deus coloque as mãos na vida dela, na saúde dela e leve ela de novo para a casinha dela. E que Deus ensina ela a reparar seus conceitos do que está errado e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Amém, meus queridos? Amém? Vamos orar por ela nesse sentido, para que Deus possa dar a vitória para ela. E aí depois é outra coisa. Depois que ela estiver bem, tomando conta da igreja normalmente, que Deus possa ensinar ela a corrigir aquilo que está errado. A gente sabe que tem coisa errada, né? Inclusive as luzes na igreja e aquelas fumaças atrás dela. A gente sabe que Deus não agrada disso. Mas quem é que pode fazer alguma coisa? Eu e você? Não, é somente Deus. Vamos orar para Deus falar com ela. Orar a Deus para Deus falar com ela. E Deus fala, irmãos, sabia? Aquele que é de Deus, irmãos, ele não deixa se perder. Não, ele não deixa, ele não vai deixar o que é dele se perder. Deus arrebenta com o diabo, irmãos, mas ele segura aquele que é dele. E quem é de Jesus? Quem é de Deus? Aquele que persevera. Eu aprendi isso com o Davi Filho. Um dia, numa pregação. Isso ficou gravado na minha mente e nunca mais saiu. Numa pregação que ele falou: irmãos, o céu é só para quem persevera. Entendeu, irmãos? Porque, irmãos, eu sou sincera, irmãos. Para mim, se eu tiver que falar, você fez isso e isso de errado, eu falo. Mas se eu tiver que falar, fez isso, que eu gostei, eu também falo. E o que eu não gostei, eu falo também. Se eu gostei, eu falo. E se eu não gostei, eu falo também. Quando o pregador prega que eu não gosto, eu falo, não gostei do jeito que esse irmão pregou. Mas se eu gosto da mensagem, eu falo, eita glória, Deus estava ali. Entendeu? E eu sou bem sincera desse jeito. E eu aprendi isso com o Davi Filho. A salvação é só para quem persevera. Ele falou isso nas palavras dele, eu nunca mais esqueci. Então, meus queridos, vamos perseverar? Vamos ficar desejando mal da irmã Débora, não, irmãos? Vamos pedir a Deus por ela. Tadinha, Deus dá vitória para ela. Amém, meus queridos? Fique com Deus e a paz do Senhor.